Do que é feito o fogo? Por que as coisas se queimam? É a típica pergunta que as crianças fazem e os adultos se enrolam para responder. Hoje o físico Marcelo Gleiser vai contar a história do cientista que encontrou a resposta para essa pergunta. Um gênio que terminou seus dias de forma trágica. Da Grécia Antiga às civilizações orientais, muitas culturas acreditaram durante 2000 anos que tudo que existe é composto de 4 elementos: água, fogo, terra e ar seriam os ingredientes básicos de tudo. Mas na virada para o século XVIII, a ciência caminhava a passos largos. Já não dava mais para acreditar que apenas 4 elementos fossem a matéria-prima do mundo. Naquele momento, cientistas se perguntavam: afinal, o que é a água? Seria algo puro, elementar, ou seria uma mistura de ingredientes? E o fogo? Você já parou para se perguntar por que as coisas se queimam, se desfazem, viram pó? O primeiro homem que conseguiu responder a essas perguntas foi um cientista genial, considerado o pai da química moderna. Você deve ter ouvido uma frase dele: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois esse cientista revolucionário terminou seus dias de forma trágica, ele próprio vítima de uma revolução. Seu nome era Lavoisier. Antoine Lavoisier nasceu em berço de ouro e viveu como um nobre em Paris na metade do século XVIII. Tempos em que a riqueza de poucos começava a incomodar os muitos que passavam fome. Excelente aluno, com apenas 25 anos, ele entrou para a Academia de Ciências da França. Um gênio precoce. Só que, além de químico brilhante, Lavoisier era também coletor de impostos. Isso às vésperas da Revolução Francesa, aquela que terminou com uma grande revolta popular bem aqui na Praça da Bastilha, em Paris. No laboratório, o jovem Lavoisier fazia suas experiências com a ajuda da mulher, a bela Marianne, que tinha apenas 13 anos quando eles se casaram. Foi numa dessas experiências que Lavoisier descobriu por que as coisas pegam fogo. Bem, as coisas pegam fogo por causa do oxigênio que existe no ar. Cobrindo uma vela acesa com um copo, Lavoisier demonstrou que a vela se apaga assim que o oxigênio dentro do copo é consumido pelas chamas. Era 1789, ano da Revolução Francesa. Lavoisier já tinha pesquisado o suficiente para publicar um trabalho inovador chamado Os Elementos da Química, uma obra que acabava com a ideia dos 4 elementos. Segundo ele, as coisas do mundo eram feitas de 33 elementos, um deles justamente o oxigênio. O que restou do laboratório de Lavoisier está hoje no museu em Paris. Nessas experiências, Lavoisier acabou descobrindo algo fundamental sobre a matéria do mundo, que essencialmente as coisas não surgem do nada, nem se destroem para sempre. As coisas apenas mudam de forma. Essa é a famosa lei de conservação da massa de Lavoisier, que no mundo nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Assim, Lavoisier entendeu que um pedaço de madeira, quando se queima, não desaparece. Parte vira cinza e parte vira fumaça que se espalha pelo ar. A madeira, quando queimada, diminui de tamanho, mas não desaparece jamais. Nada no mundo deixa de existir, disse Lavoisier. Não havia como resistir às transformações. Por mais brilhante que fosse, Lavoisier tinha aquele segundo emprego. Era também coletor de impostos e banqueiro. E com a Revolução Francesa, a classe oprimida derrubou a elite dominante. Cabeças começaram a rolar. Lavoisier foi acusado pela Revolução de conspirar com o governo para extorquir dinheiro do povo. Por isso, foi condenado à morte. Gênio ou não, acabou na guilhotina. Lavoisier morreu sem responder à pergunta fundamental que ele mesmo levantou.
Por que exatamente nada se perde e tudo se transforma? O que poderia existir de tão essencial no coração da matéria, capaz de resistir até mesmo ao fogo? No início do século XIX, o mistério da composição da matéria começou a ser desvendado. Foi aqui, na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, que um cientista apresentou a resposta para a pergunta milenar. Afinal, do que tudo é feito? O nome dele era John Dalton, um sujeito esquisito, que não gostava de gente e jamais se casou. Dalton enxergava muito mal. Não conseguia reconhecer a maioria das cores. A doença que ele tinha nos olhos veio a ser batizada de daltonismo, em sua homenagem. Mesmo assim, Dalton foi capaz de mirar longe e buscar lá na Grécia Antiga a resposta para o mistério da matéria. No primeiro capítulo da nossa série, conhecemos a história de Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito disseram: tudo o que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Tudo é feito de átomos. Essa foi a resposta de Dalton, inspirada na sabedoria grega. Fazia sentido. Se toda a matéria do mundo é composta de pequenos pedacinhos, os átomos, isso explica por que nada se perde quando um pedaço de madeira se queima. As coisas apenas se transformam. Os átomos mudam de lugar e de arrumação. Uma ideia revolucionária. Na Universidade de Manchester, encontramos o professor Robin Marshall. Ele nos conta que Dalton passou a maior parte da vida em Manchester e se dedicava apenas ao trabalho. Dalton foi o primeiro cientista a demonstrar que cada elemento é único, elementar, porque tem seu próprio átomo. Os compostos químicos nascem da união de elementos, como por exemplo a água. Ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No fundo do mar ou na garrafa que está ao seu lado nesse momento, a água tem sempre essa composição, H2O. Dalton mal poderia imaginar que os átomos não são, na verdade, indivisíveis. Muitos anos depois, outros cientistas iriam provar que esses pedacinhos de matéria são compostos de outros pedacinhos ainda menores.